guapos! Eu sou a professora Michele, do Aula de Espanhol, e a nossa aula de hoje é sobre indefinidos. Bueno, os indefinidos, a primeira coisa que a gente tem que saber deles é o que eles são, né? Como sempre, a gente começa pela definição. Vamos lá, slide foi. Os indefinidos são um conjunto de palavras cuja característica comum é se referir de maneira imprecisa à realidade que o falante tá retomando, tá? Então, nós vamos falar em pessoas imprecisas, quantidades de coisas imprecisas. Curiosidade. Na gramática da Real Academia Espanhola, que é aquele órgão regulador da Espanha, que tem em vários países, faz gramática, faz dicionário, nós falamos dele, já falei dele várias vezes nas aulas para vocês, tá? Na gramática que eles fazem, eles chamam essa classe, que nós chamamos de indefinidos, de quantificadores, porque eles se referem à quantidade, certo? E dentro dos quantificadores tem os indefinidos, tem os numerais, todas essas palavras que indicam quantidade. Nós vamos manter, certo, a nomenclatura indefinidos para que não haja muita confusão e porque não deixa de ser uma verdade sobre essas palavrinhas, ok? Vamos ver um exemplo. Ó, estes ninhos são brasileiros. Observem, eu sei quais crianças são essas. Eu estou, inclusive, usando um demonstrativo para mostrá-las, localizá-las, ok? Agora, se eu digo... Em contrapartida, alguns ninhos são brasileiros, enfim, ou brasileiros. Eu não sei que ninhos são esses, é impreciso, é uma existência imprecisa, eu não sei a quem especificamente está se referindo. E é isso que os indefinidos fazem, certo? Nós vamos estudá-los dividindo em 3 grandes classes, segundo o sentido deles. Nós sabemos que eles indicam quantidade, mas essa quantidade ela se relaciona de uma maneira diferente em cada um desses grupos. Vamos começar? Bom, o primeiro grupo que a gente vai olhar de formas é o grupo dos existenciais. Então, eles indicam o quê? Como o próprio nome sugere, existência. Bueno, primeiro nós temos alguno e ninguno. Observem, algunas chicas de mi escuela son extranjeras versus ningún invitado, não invitador, tá? Esqueçam esse R, chegou em la hora. Aqui nós estamos falando do que? Algumas coisas ou pessoas e nenhuma coisa ou pessoa. Alguma quantidade, nenhuma quantidade. O que eu tenho que saber sobre esta dupla? Alguna, ninguna. Observem aqui. Tem do ladinho, né? Alguno concorda e ninguno concordam em gênero e número. Tanto que é algunas chicas, feminino e plural. Se fosse singular, alguna chica. Se fosse masculino, algún chico. Mas aí a gente já vai chegar lá, ok? Então, eles variam em gênero e eles variam em número. Aí, mas não é só isso. Vocês viram aqui, ningún invitado? E viram no meu exemplo, algum niño, algum chico? Pois bem, alguno, as formas masculinas, tá? Alguno e ninguno sofrem apócope. Nós vimos isso lá na aula de apócope. Se tu não lembra, não faz ideia, volta lá, tá? Mas lembra que a apócope não acontece no alguna e não acontece no plural, tá? É só na forma masculina. Beleza? Continuando. A próxima dupla é o algo e nada. O que nós temos que saber sobre eles? Algo e nada se referem apenas a coisas, ok? Hay algo que quieras contarme? Ou não, nada. Além de eles se referirem a coisas, eles não variam. Então, não existe algos e não existe nadas. Óbvio que eu posso, assim, num contexto, falar dos nadas, o Galeano fala, inclusive, mas é um contexto literário, artístico, normalmente não existe na gramática previsto, certo? Então, algo e nada não variam, o que já ajuda vocês para aula de plural, por exemplo. Vocês sabem que algo não forma plural com S, porque algo não tem plural, é invariável, sempre igual. Próxima dupla, alguien e nadie. Se, olha, eles são quase todos relacionados, né? Porque se algo e nada se referem a coisas, alguien e nadie se referem a
pessoas, sempre. Alguém me ha chamado, ligado? Nadie todavia, ninguém ainda. Então, o que nós precisamos saber sobre essa dupla aqui? Que eles também não variam e, além disso, que eles se referem a pessoas. Vejam que o único dessa galera dos existenciais, dessa tabela, que pode se referir a coisas ou a pessoas, é alguno ninguno, porque esses daqui é só coisas e esses daqui é só pessoas. Bom, mas os existenciais não acabaram. Tem mais um cara que precisa ser visto, que é o uno. Aí tu tá pensando assim, ai Michele, mas peraí, uno não era numeral? Também pode ser, mas ele pode ter este traço de indefinição. O que ele vai significar? Duas coisas principalmente, olhem esse exemplo. Uno puede trabajar toda su vida y morirse sin un duro, ou seja, sem plata. E nesse sentido é una persona qualquer. Então, olhem esse traço de indefinição. Então, o uno pode significar uma pessoa qualquer pessoa, ok? Além disso, olhem o outro sentido com o qual ele é usado. Una já não está para levantar-se às 5 da manhã cada dia. E aqui não é uma pessoa qualquer. Aqui nós estamos usando para falar de nós. Neste caso, é o sinônimo de yo, ok? Então, uno também pode ser indefinido e cada vez mais esse uso tem aparecido nas províncias. Bom, vamos agora para o próximo grupo. Aqui, o grupo dos quantificadores. E aí vem mais uma curiosidade. Na RAI ele não tem esse nome, né? Porque eu contei pra vocês que o nome quantificadores é pra classe inteira. E eles dizem que o nome que essa classe, na verdade, é uma classe que o falante decide a quantidade, né? Então, isso significa que ser muito, ser pouco, é sempre em relação ao que se espera, ao que o falante espera. Ok, vamos olhar para esses exemplos então. Bastante o bastantes. Hay bastantes postres para a cena de hoje. E aí, nesse caso, é de quantidade e estou com bastante prisa. Qual é o sentido deste exemplo? Suficiente. Hay bastantes postres, estou com bastante prisa. Suficiente prisa. Gente, eu botei duas frases aqui para explicar para vocês o quê? Que ele pode ser usado como adjetivo quando ele acompanha um nome. E aí ele vai variar de número de acordo com esse adjetivo. Ou ele pode ser usado como um advérbio, que é esse caso aqui, tá? Quando ele vem para dar como um advérbio vem, né? Acompanhando um verbo, um adjetivo, um outro advérbio. E aí nesse caso ele é invariável, certo? Isso acontece com todos esses caras. Mas vamos lá. Próximo. Demasiado. Hay demasiadas personas en esta escuela. E aí eu botei quase todas essas frases iguais para vocês verem a diferença de sentido entre esses quantificadores. Demasiado significa em quantidade maior que o necessário. Então, é mais pessoas do que deveria. Hay muitas pessoas, de ter bastante pessoas. Pouco. Hay poucas pessoas nesta escuela. Aqui é de uma quantidade escassa. Todo e todo. Todas as pessoas nesta escola são muito simpáticas. E aqui é de totalidade, de todo mundo, ou de generalização. Todos estão corretos, todo mundo, né? De generalizar. E o mais e menos tem uma ideia de comparação. Há menos pessoas na escola hoje, certo? Aqui eu comparo. O que eu tinha comentado com vocês ali, quando eu comecei a explicar esse exemplo dos quantificadores, é que essas classes gramaticais aqui, esses do bastante até o todo, eles podem ser usados como adjetivos ou como advérbios. Quando eles forem usados como adjetivos, eles variam de acordo com como eu aponto para vocês. O bastante varia apenas em número, enquanto demasiado, muito, pouco e todo variam em gênero e número. Certo? Então, se fosse hombres aqui, seriam demasiados hombres, certo? Se fossem aqui também niños, muitos niños, poucos niños, varia. E quando ele é advérbio, ele é invariável, certo? Podem ser adjetivos ou podem ser advérbios. Agora, para esse grupo da indistinção, tem o qualquer e o quien quer, certo? O quien quer, que é o qualquer pessoa,
ele nem é muito usado mais, mas tá aqui para vocês conhecerem. O qualquer, que é bastante usado, certo? Vejam que ele tem três possibilidades, né? Qualquer, qualquera e qualesquera. Por que esse S está aqui? Porque ele tem plural, apesar do plural dele não ser igual às outras palavras. E é isso que a gente vai olhar agora. Então, qualquer das pessoas pode ajudar-te, qualquer das pessoas pode te ajudar. E aqui a forma completa dele, sem apócope, sem a perda final, certo? Qualquer persona e quaisquer personas. Então aqui eu tenho a forma apocopada, então sem o A. E a diferença entre elas é que uma é singular e a outra é plural. E vejam só, elas sofrem, o plural dela é no meio, que nem no português, qualquer e quaisquer. Então, qualquer persona pode ajudar-te e quaisquer personas podem ajudar-te. Aqui, ambas sofrendo apócope, mas uma no singular e outra no plural. Tem que lembrar, então, disso, tá, gente? Tem que lembrar de que o qualquer, ele pode ser usado na sua forma completa ou pode ser usado apocopado e que o seu plural existe, embora seja um pouquinho diferente. O quien quiera segue a mesma lógica. Quien quiera que sepa la verdad, me da la razón. Me dará razón. Certo? Tranqui, bastante vocabulário, né? Mas se vocês organizarem bem nesses grupos existenciais, quantificadores e de indistinção, é mais fácil de lembrar quem é quem. E aí lembrar esses detalhezinhos, né? Quais não sofrem plural, lá nos existenciais, lá nos quantificadores, o que cada um deles significa, lembrar que eles podem ser adjetivos ou advérbios, quem são eles e quais sofrem apócope. E na indistinção, lembrar quem são, lembrar o que qualquer significa, lembrar como é que o plural dele acontece e que ele também pode sofrer apócope, certo? Então, beijos, curtam, compartilhem, digam o que acharam. Não esqueçam, tá? Hasta